Boa tarde, pessoal. Vamos começar com a nossa aula de anatomia hoje. Hoje nós vamos começar falando sobre a musculatura do dorso. A, a musculatura do dorso, nós vamos dividir ela em superficial, né, uma camada mais superficial e uma camada mais profunda. Essa camada mais superficial, ela vai auxiliar tanto nos movimentos de escápula quanto nos movimentos de ombro, tá? Então, aqui nós vamos estar mostrando esses músculos, e a camada mais profunda vai auxiliar para a gente manter as costas eretas, certo? Então, o primeiro músculo que nós temos aqui é o músculo trapézio. Esse músculo grande que vocês estão vendo aqui, ele vai ajudar a gente a fazer o quê? A gente fazer uma adução de escápula, uma elevação de ombro, tá? Porque ele tem origem aqui nas vértebras cervicais e torácicas, inserção aqui na espinha da escápula, tá? Então, ele vai ter essa função. Então, é esse aqui do nosso pescoço, que nós conseguimos palpá-lo, tá? Até se a gente deixar aqui um pouco mais, ó, é esse músculo, tá, aqui do nosso pescoço. Ele é chamado de músculo latíssimo, perdão, latíssimo do dorso, ó, trapézio, tá? E ele faz parte aqui da camada superficial dos nossos músculos do tórax. Do tórax, não, perdão, do dorso. Juntamente aqui com a camada superficial, nós temos esse músculo grande aqui também, que este sim é chamado de latíssimo do dorso. Ele tem origem aqui entre as vértebras cervicais, ou perdão, torácicas, né, lombares, sacrais, e ele tem inserção aqui no úmero, tá? Ele vai se inserir ali no úmero, ele vai auxiliar no movimento de rotação aqui do tronco e também em movimentação de ombro, e escápula em si, tá? Então, esse músculo aqui é chamado músculo latíssimo do dorso. Ele também faz parte aqui dos músculos superficiais do nosso dorso, certo? Que tiramos o latíssimo do dorso, nós já vamos ainda para a camada superficial, nós temos estes dois músculos aqui, cujos nomes são iguais, são os romboides, só que este é um romboide maior e este aqui é o romboide menor. Os romboides, eles vão fazer a adução da escápula, tá? Então, tá vendo a escápula aqui? Então, esse aqui é o romboide maior e o romboide menor. Os romboides vão fazer a adução da escápula. Então, ele tem origem aqui nas vértebras, inserção aqui na escápula. Ele faz a adução, ele puxa a escápula para dentro, tá? Certo? Então, romboide maior e romboide menor. A gente continua aqui e nós, ainda na camada mais superficial, só que é uma camada mais intermediária que está entre a camada superficial que nós acabamos de tirar e a camada profunda que nós vamos entrar agora, nós temos o serrátil. Nós temos o serrátil aqui, este músculo aqui, ó, é o serrátil anterior, acho que todo mundo lembra dele, tá? Mas tá anteriormente, né? Aqui posterior nós também temos o serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior. Serrátil posterior superior, ó, ele tem aqui origem, né, nas vértebras, já as vértebras torácicas, inserção aqui nas costelas, a mesma coisa aqui no serrátil posterior, tá? Então, essa inserção na costela, quando eles vão contrair, eles abrem, né, a costela, eles puxam a costela para fora, aumentando ali o volume da caixa torácica, consequentemente, aumenta ali o volume da pulmonar, certo? Então, aqui nós temos aqui o serrátil posterior inferior e o serrátil posterior superior, tá? Agora eu vou tirar eles daqui. Quando a gente tira essa musculatura, a gente já vai para os músculos profundos do dorso, certo? Então, aqui nós já temos a musculatura profunda do dorso. Essa musculatura profunda, ela vai fazer com que as costas fiquem ereta, tá? Fiquem reta, que as costas fiquem reta. Então, essa musculatura que vai permitir isso, tá bom?
esses músculos aqui, nós vamos tirar eles, são os músculos que nós já vimos anteriormente nas aulas de pescoço, né? Então, esplênio cervical, tá? O esplênio da cabeça, deixa eu tirar aqui o semiespinhal da cabeça, nós já vimos ele, esplênio da cabeça, esplênio cervical, na nossa aula de pescoço, né, que nós vimos, que é a inserção occipital do esternocleidomastoide, o ECOM, né, ali é a inserção occipital dele. Opa, tá, aqui, ó. Certo? Então, vamos tirar ele aqui. E aí, a gente tem aqui, ó, esses aqui que nós vimos da cabeça. Deixa eu pegar eles aqui, o oblíquo inferior, o oblíquo superior da cabeça, que são todos músculos que nós vimos lá na aula de pescoço, tá? Mas agora aqui falando sobre os músculos, né, do dorso. Então, na camada mais profunda, tirando todos aqueles que nós vimos e o do pescoço, a gente tem aqui, começando de parte mais lateral para medial, nós temos o ilho costal, tá? Tá vendo aqui o ilho costal? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Tá vendo que é um músculo grande e ele tem a inserção, ele tem origem lá no ilho, inserção lá nas costelas. Então, olha aqui, ele aqui, ó, nas costelas, tá? E ele vai permitir que a gente tenha essa posição, né? Bípede, né? Que é de dois apoios, que a gente consiga ficar em pé, certo? Então, aqui o ilho costal. Intermédio, a gente tem o longuíssimo do dorso, tá? O longuíssimo do tórax, mas aqui o longuíssimo do dorso. Esse músculo longo também, que aqui pega toda a parte, ó, de sacro aqui, ó, tá? Sacro, cóccix e inserção aqui nas costelas, longuíssimo do dorso. E parte medial, a gente tem o semi-espinhal do dorso também, certo? Aqui, o espinhal pode ser espinhal ou espinal, tá bom? Hoje a nomenclatura mais utilizada é espinal, tá? Então, aqui o espinal torácico, e a gente tem também, que a gente tirou aquela hora, espinal da cabeça, tá? Espinal torácico aqui, certo? Então, nós vimos essa parte mais profunda. Mas esses que nós acabamos de falar, que eu falei que vai manter a posição ereta, né, da nossa coluna. Agora, nós temos também os músculos que eles vão estar aqui bem profundos, ó, que eles vão permitir uma rotação de tronco, vão auxiliar numa rotação de tronco, tá? Vão auxiliar na função dessa vértebra, no posicionamento correto das vértebras, tá? Que são esses músculos aqui, esses músculos menores. Então, nós tínhamos visto o espinal torácico, agora o semi-espinhal ou semi-espinal torácico, tá? Tá vendo ele aqui? Ele é um músculo de inserção mais oblíqua, então ele permite, auxilia ali na rotação, tá? Então, aqui, ó, na rotação de tronco semi-espinhal torácico, certo? Ele vai ser ali da camada um pouco mais profunda. Deixa eu retirar ele. Semi-espinhal torácico. Aqui nós temos os multípedos, ó, os multípedos, que eles vão, aqui ó, essa camada de musculatura aqui na nossa coluna, na parte lombar, os multípedos, porque eles têm muitas fibras, tá? Por isso o nome multípedos. Esse aqui mais profundo também, ó, que também vai auxiliar no posicionamento das vértebras e aí em rotação, proteção dessas vértebras, tá?
Os multípedos, exatos. Aqui o longuíssimo da cabeça, tá bom? Acho que nós já falamos dele no momento. O espinhal da cabeça aqui, nós tínhamos visto o espinhal do tórax, aqui o oblíquo, ó. O oblíquo superior, o oblíquo inferior, o reto maior e o reto menor da cabeça, tá? Nós vimos lá na parte de pescoço. E aqui, por fim, assim, quase finalizando, olha, vocês conseguem ver a vértebra, né? Ver os processos transversos. E aqui nós temos, ó, esses músculos que são os rotadores. Eles estão entre os processos, todos esses músculos que nós acabamos de falar, eles estão aqui entre o processo transverso e processo espinhal, né, da vértebra. Tá vendo que os músculos rotadores estão bem oblíquos, porque ele vai permitir auxiliar nessa rotação e também fazer a proteção dessa vértebra quando for fazer uma rotação aí da coluna, tá? Então, aqui, ó, os rotadores, certo? E nós tiramos eles aí, a gente só fica aqui com os músculos das costelas, tá? Que são os intercostais, né? E aqui a gente tem intercostais, que os intercostais, a gente tem intercostais externos, intercostais internos, tá? Ó, os externos e internos. Aqui o longuíssimo cervical, levantador da escápula, esse aqui também, o levantador da escápula juntamente com o trapézio, ele vai fazer esse movimento, né? Quando a gente encolhe o ombro, que é um movimento de elevação do ombro, tá? Elevação ali da escápula, tá? Abdução, né? Juntamente com a abdução aí da escápula, tá? Então, aqui, ó, o levantador da escápula. E aí a gente finaliza essa musculatura de dorso. Lateralmente aqui, esses aqui são os que nós já falamos em outra aula, que foi a aula de membro superior, serrátil anterior. Aqui a gente tem os abdominais, né? Oblíquo externo e oblíquo interno aqui, tá? Já vão fazer parte lá da parte de abdômen, tá? Então, oblíquo externo, oblíquo interno. Intercostais, né? A gente já falou, a gente até colocou intercostais internos e externos, e aqui, ó, já é o pulmão, tá? O serrátil aqui, serrátil anterior. Se eu tiro o oblíquo externo, oblíquo interno, ó, a gente fica aqui com o transverso do abdômen. Tá vendo que já é parte de abdômen, tá? Então, ali, abdominal. Internamente, bem interno, bem profundo, nós temos o quadrado lombar, tá? Quando eu tiro lá o transverso do abdômen, eu tenho quadrado lombar, e depois do quadrado lombar, eu tenho psoas maior. Lembra do psoas maior junto com psoas menor? Oh, não era para isso, não era para pegar órgão. Pessoas maior junto com pessoas menor e o ilíaco, eles iam formar o ilho pessoas quando nós estudamos lá em membro inferior. Então, esse aqui é o pessoas maior, tá? Então, nós temos eles aí, o diafragma aqui, ó, logo abaixo do pulmão, e assim a gente finaliza a musculatura de dorso, tá? Nós falamos músculos da cabeça, membro superior, membro inferior, aqui do abdômen, pescoço, e agora aqui de dorso, tá? Então, essas são as musculaturas. Então, aqui trapézio, né, latíssimo do dorso, nós tínhamos falado, romboide maior, romboide menor, né? Aqui o levantador da escápula, essa musculatura quando nós tiramos ela aqui, ó, musculatura mais superficial, tiramos aqui o esplênio cervical, esplênio da cabeça, a gente fica com a musculatura mais profunda, começando então da lateral para o medial, né? A gente tem o ilho costal, aqui o longuíssimo do dorso, o longuíssimo, né, torácico, o esplênio, o espinal, perdão, espinal, ou espinhal, tá? Torácico, aí o semi-espinhal da cabeça, semi-espinhal torácico, né, que nós tínhamos falado, os multípedos, olha aqui,
Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Os multífidos, os rotadores que está ali entre o processo transverso e processo espinhal de cada vértebra, que vai aí auxiliar, né, no posicionamento dessa vértebra, tá? Os rotadores, esse daqui a gente tinha falado, né, o espinhal da cabeça, e a gente finaliza, a gente termina todo longuíssimo da cabeça, todos os músculos aqui do dorso, certo? Aí a gente começa, né, aqui o serrátil anterior, que musculatura de membro superior, aqui a gente tem intercostais externos, depois tem o intercostal interna, que já é a parte de abdômen, com os oblíquos, certo? Então, todos aí. Bom, gente, é isso, assim, a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje.